Hoje, gente, o tempo inteiro comenta, pode fazer pergunta aqui no chat. Eu estou com o chat aberto, estou vendo, a Ana está me ajudando também. Amor, você quer ficar com isso aqui? Não, porque eu já estou com ele aqui. Então, hoje, nós já tivemos uma primeira aula, onde o tema foi enxergando a verdade, onde estou e como cheguei aqui. Então, a primeira aula foi onde estou e como cheguei aqui, ok? E aí, para a gente provavelmente, você deve ter feito ali um estudo, entendeu qual é o seu estado financeiro, porque, sabe, quando a gente chama um Uber, quando a gente vai fazer um trajeto, normalmente você diz onde você está e onde você quer chegar. E aí se traça o plano. Então, é impossível traçar um plano para chegar em algum lugar se você não sabe onde está ou se você não sabe onde quer chegar. Então, a aula 1 dizia, enxergando a verdade, onde estou e como cheguei aqui. A aula 2 foi dada pela Ana, e eu tenho certeza que foi maravilhosa. A Arlene é a gente. Pode ter também os visitantes, porque os oásicos, eles têm direito de convidar os seus colaboradores. Então, pode ser que tenham aqui colaboradores de oásico, e aí está aqui, né, com a gente se desenvolvendo. Então, se você é um oásico, se você é um colaborador de uma empresa que está no Oasis, pode colocar aqui para nós também, tá bom? Aproveitando essa oportunidade da melhor forma, e aí já faz a família inteira, já aproveita, todo mundo se desenvolvendo. A Ana deu aula semana que vem falando, criando um orçamento... Semana passada. Semana que vem, meu Deus, semana passada. Criando um orçamento com propósito e fé, onde a gente ensinou ali, cara, como é que faz para uma boa distribuição financeira, né? Como é que eu devo usar? Gente, não se desesperem, aquilo é um objetivo. A partir do momento que você vai caminhando 1% mais perto, tá tudo bem, tá tudo bem. E a aula de hoje é a aula que a gente fala sobre dívidas, né? Dívidas, cortando o mal pela raiz. Esse é o tema da aula de hoje. Quem está entrando no Instagram, a gente só colocou um pedacinho aqui. Na verdade, a gente está no YouTube, está dando a aula fechada agora, ok? Então, a aula de hoje, nós vamos falar sobre dívidas, ok? Cortando o mal pela raiz. A Mel, abençoada, é uma visitante. Glória a Deus, seja muito bem-vinda, viu, Mel? Muito bem-vinda. Então, cortando o mal pela raiz. Dívidas. Cortando o mal pela raiz. Esse é o nosso assunto de hoje, imperdível, porque hoje mais de 70 milhões de brasileiros estão endividados. É isso mesmo, mais de 70 milhões de brasileiros estão endividados. Dívida é uma das 3 principais causas de divórcio no Brasil, uma das 5 principais causas de suicídio e talvez a principal causa das pessoas estarem perdendo a paz. Daí a importância de nós entendermos e aprendermos a lidar com isso. Como a gente faz para lidar com isso? A Marta também é visitante, seja muito bem-vinda, viu, Marta? Marta Brito Hermínio, muito bem-vinda. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, né? Cortando o mal pela raiz. Gente, lá na plataforma, para quem está na plataforma, e aí os agentes estão na plataforma, nós temos toda a apostila, nós temos exercícios, temos um teste para você fazer, para fixar bem. Nós temos material complementar. Então, você que está na plataforma, tem outras aulas gravadas. Você que está na plataforma, não deixe de assistir as aulas complementares, ok? E você que é um agente ou até um oásico, você tem a possibilidade de transformar esse curso numa fonte de renda, né? Você tem a possibilidade de fazer desse curso uma renda extra. E a gente tem explicado isso tanto lá no grupo da Liberdade Financeira, não sei se a gente já explicou no grupo do Oásicos, Pedro, e aí a gente precisa explicar. Então, vamos lá. Dívidas, cortando o mal pela raiz, saindo da escravidão financeira com fé e sabedoria. Escravidão, Rezende? Será que isso não é muito pesado? Não, não é. A Bíblia fala sobre isso, né? Essa é a apostila que você que está lá na plataforma, você tem acesso a uma apostila com vários exercícios e tudo para você fazer. Então, minha dica, vai lá na plataforma e baixa a sua apostila. Tem, inclusive, um devocional para você fazer entre uma aula e outra. Qual é o objetivo dessa aula? O objetivo dessa aula é ajudar você a compreender a origem espiritual, emocional e
prática, natural das suas dívidas. Porque muita gente pensa assim, ué, mas a minha dívida é muito claro, Rezende, eu estou endividado porque eu ganho pouco. Não, não é para você ganhar pouco. Eu estou endividado porque eu gastei mais do que eu ganho. Você está certo. Mas por que você gastou mais do que ganha? É sobre isso que a gente fala nesse curso. Porque a maioria das pessoas não sabe por que gasta mais do que ganha. Então, nesse curso, a gente fala sobre isso. Então, o nosso objetivo é te ajudar a compreender a origem espiritual, emocional e prática das suas dívidas. Inclusive, todo esse conteúdo inspirado nesse livro. Faça as pazes com o seu dinheiro. Para você adquirir, você pode adquirir você pode ir lá na minha bio no Instagram, ou eu vou pedir aqui para o Pedro colocar o link nos grupos aí, tanto dos oásicos quanto da liberdade financeira. Aqui a gente explica que finanças têm 3 dimensões, ok? 3 dimensões. A maioria de nós ouviu, eu imagino, porque quando eu era criança, minha mãe dizia: meu filho, tu tem que estudar para ser alguém na vida. E isso é uma loucura, porque é verdade, só que não é toda a história, né? Eu conto aqui que eu conheci homens e mulheres, né? Mas que com 2 faculdades, 3 MBA, pós-graduação, fala 2 idiomas e trabalha 17 horas por dia para pagar um aluguel, né? Então, assim, enquanto isso, 40% dos bilionários do mundo não tem nem graduação, não tem faculdade. Você que está aqui no YouTube, coloca para mim aqui, ó, de onde você é, conversa comigo que eu quero saber, interage comigo que eu quero saber. Então, nesse livro, o que a gente explica é que finanças têm sim uma dimensão natural, mas ela é responsável só por 15% do seu resultado. É por isso que tem pessoas que dizem, eu vou abrir mais um negócio, amigo, isso não resolve tudo, tá? Eu vou fazer mais um curso, vou fazer uma faculdade, não resolve tudo. A Bárbara de Pinhalzinho, isso aí, Bárbara. Então, não resolve a questão. A história que você viveu na sua infância ou na gravidez da sua mãe, a partir dos 6 meses até 12, 14 anos, tem um peso enorme no seu casamento hoje, na sua relação com o dinheiro, na forma como você empreende, na forma como você lidera, na sua visão de mundo, ok? É muito importante. O Pedro está lá em Santos, muito bem, Pedrão. Então, e não é só isso, porque resolvida a questão natural e resolvida a questão emocional, você pode até ser rico, mas jamais será próspero. Por quê? Se você não entender sobre as disciplinas espirituais e princípios, você pode até ser rico, mas jamais será próspero. Prosperidade, a pessoa que é próspera, o dinheiro traz paz. A pessoa que é rica, o dinheiro rouba a paz. Ok? Você está entendendo? Escreve aqui para mim, aqui no YouTube, eu entendi. Muito bem. Vocês que estão no Instagram, por que vocês ainda não estão no nosso curso, hein? Nós vamos botar o link aqui daqui a pouco. Pedrão, se puder, bota o link para o pessoal que está no Instagram e que queira fazer parte do curso, tá bom? Então, isso aí, Paulão, eu entendi. Então, nosso objetivo, ensinar como eliminar com sabedoria, disciplina e fé. A gente quer propor um plano bíblico e estruturado para você sair do ciclo da escravidão financeira. E por que eu digo ciclo? Porque a gente ajuda algumas pessoas, deixa eu ver se tem uma imagem aqui que mostra isso aqui no livro. A gente ajuda algumas pessoas que elas vivem em ciclos. Ciclo de endividamento, ciclo de estagnação, e às vezes a pessoa está nesse ciclo, o pai dela estava nesse ciclo, o avô dela estava nesse ciclo, o bisavô estava nesse ciclo, sabe? Ciclo de estagnação, ciclo de endividamento. Nossa, Rezende, parece uma maldição o negócio, a família está ali e parece uma maldição. Então, presta atenção, onde isso tem ligação? Emocional e espiritual, na maioria das vezes, ok? Emocional e espiritual. Então, nós precisamos quebrar isso para a gente sair desse ciclo. É como se você vivesse num lixão e te incomoda os ratos e baratas, você mata ratos e baratas, mas você ainda mora num lixão. Então, eu tenho uma notícia para te dar. Ratos e baratas vão voltar. Então, a nossa ideia é, vamos matar ratos e baratas, mas vamos limpar o lixão e vamos plantar, deixa eu ver aqui, isso aí, vamos plantar
Um jardim, porque no jardim virão borboletas e beija-flor. E o que são borboletas e beija-flor? Grandes oportunidades para você ser abençoado, para você viver bênção, e você nem precisa correr atrás de bênção, porque você é abençoado. E tu será uma bênção, a palavra diz isso. Se a gente pegar Salmo 127, o Senhor diz, né? A palavra diz que aqueles que o Senhor ama, Ele dá enquanto dormem, ok? Então eu não preciso mais ficar correndo. Existem as pessoas fazendo um esforço. A impressão que dá é que elas estão nadando rio acima contra a correnteza e por mais que façam é desesperador. Elas não saem do lugar. Então é importante que a gente entenda isso. Provérbios 22:7 diz assim: o rico domina sobre os pobres. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Por isso que eu disse que não é pesado usar a palavra escravo. Se você está endividado, você está vivendo como um escravo. É uma escravidão moderna. Não é aquela escravidão da época da senzala, mas é uma escravidão hoje, né? Então, muitas pessoas estão tirando da boca dos filhos, da esposa, do marido, do cônjuge, para pagar juros, e os bancos batendo recorde de lucro. E a gente está tirando dos nossos, que a gente devia cuidar, para entregar para os bancos. Então, nós somos o quê? Escravo. A gente trabalha, só que o dinheiro não fica com a gente, o dinheiro vai para os outros. São pessoas que trabalham um mês inteiro e no final do mês não sabem onde foi o dinheiro, não tem dinheiro. O dinheiro passou direto. Então, você está entendendo? Reage aí, que para nós é muito importante, ok? Então, esse é o grande objetivo da nossa aula de hoje. A dívida é um dos maiores aprisionadores financeiros do nosso tempo. A dívida é o grande, na verdade, aprisionador financeiro do nosso tempo. A Bíblia não proíbe o crédito, mas ela alerta contra a escravidão que esse crédito pode gerar. Esse é o alerta. Assim como a Bíblia não proíbe bebida, ela proíbe a embriaguez. Ela não proíbe o crédito, mas ela alerta contra essa escravidão. Nós podemos ser escravos. Se você puder, vai reagindo aí, vai comentando. Então, nós vamos aprender a cortar o mal pela raiz e viver o princípio da liberdade. Deus não quer filhos aprisionados em dívidas, mas livres para viver o propósito. Porque a dívida, ela rouba a nossa paz, ela faz com que a gente fique impaciente, a gente não entregue o nosso melhor e muitas vezes deixa de viver o propósito. Hoje eu tive mais cedo mentorando um casal, o casal está tão sem paz que eles não oram mais. Eles não oram, eles não meditam na palavra, é aquela oração mecânica, meio que quase obrigatória, sabe? Não oram. Por que não oram? Porque eles estão tão envolvidos e tão perdidos demais, estão brigando, estão discutindo, estão se acusando e não estão entendendo que Mamon está governando a sua vida. Tem pessoas que acham que o dinheiro assume a nossa vida quando eu tenho muito dinheiro e aí eu me torno ganancioso. Não, presta atenção. Toda vez que você não consegue ser você mesmo, o dinheiro está te roubando por uma questão financeira. Pode ser na abundância? Pode. Você perde o contato com a realidade. Mas pode ser pela escassez. Você vive impaciente, brigando, se acusando, num clima terrível. Deus não quer filhos aprisionados em dívidas, mas livres para viver com propósito. A verdade é que o Senhor Jesus veio aqui para nos libertar. E alguns de nós, é como quando Deus libertou o povo hebreu do cativeiro, e o povo teve saudade do cativeiro e queria voltar para o cativeiro. Nós fomos libertos, todos aqueles que entregamos a vida para o Senhor, nós fomos libertos. Mas alguns de nós voltou para o cativeiro e às vezes precisa trabalhar em empregos que não gostaria, fechar negócios que não gostaria. Por quê? Porque eu tenho obrigação para pagar. Então eu estou voltando para o cativeiro, eu voltei a me escravizar, né? Apesar do Senhor ter me libertado, eu voltei a me escravizar. Deus não quer filhos aprisionados em dívidas, mas livres. Para quê? Para viver o seu propósito. É isso mesmo, Gabriela, é isso mesmo. Então, assim deve ser. Bom, eu quero falar com vocês sobre alguns tópicos na aula de hoje. Serão 5 tópicos. E aí,
O primeiro dele é sobre as causas das dívidas, ok? As causas das dívidas. A primeira dela, deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus estava com aquele casal, com Adão e Eva, lá no Éden, ele disse assim, ó, vocês podem comer de tudo, salvo aquela árvore ali. Ou seja, o Senhor apresentou para eles limites. Quando você se casou, quando solteiro, talvez você pudesse fazer coisas que quando casado não lhe convém. Antes de ser cristão, talvez você fizesse coisas que quando cristão não lhe convém fazer. Nós precisamos ter consciência disso. Então, é importante que a gente entenda isso. Então, a sua renda é um limite. Quando você gasta mais do que ganha, você está ultrapassando o limite. Toda vez que você gasta mais do que ganha, você está comendo do fruto proibido. Quando o casal experimentou do fruto proibido, a partir dali a morte entrou na vida deles. E muitos de nós morrem quando nós nos endividamos. O que é a dívida? É gastar mais do que ganha, é passar do limite. Você está entendendo? Você está entendendo? Coloca aqui, estou entendendo, ok? Então, é isso, você está gastando mais do que ganha, você está passando do limite. Ah, Rezende, mas eu ganho tão pouco, como eu faço para sobreviver com isso? Eu não sei, eu só sei que o que você ganha é um limite. E você está ultrapassando o limite. Se você precisa de mais, você precisa encontrar formas, e a gente vai ter uma aula sobre isso, renda extra. A gente acabou de te propor que você pode vender esse curso, que custa R$ 99,00, e 50% do valor volta para você, não passa nem por nós, vai direto para sua conta. Então, imagina, se você trouxer 10 pessoas por mês, você está ajudando essas pessoas a se transformar, você está ajudando a nossa mensagem a chegar mais longe e você está recebendo um valor, você está aumentando. Ou seja, seu limite era aqui, você conseguiu empurrar um pouquinho para frente, está tudo bem, porque esse agora é o seu novo limite, ok? Mas a sua renda é o seu limite. Gastar mais do que a sua renda é estourar o limite, é comer o fruto proibido. Importante você entender isso. E tem pessoas que nem querem saber qual é o limite, nem sabem qual é a renda e não sabem quanto estão gastando. Então é assim, é aquela coisa que a pessoa acha que a ignorância te protege. Fala, cara, eu prefiro nem subir na balança para ver meu peso, porque eu sei que eu não vou gostar. Eu prefiro não ficar nu na frente do espelho, porque eu já sei que eu não vou gostar. Mas isso não é um sinal de maturidade, isso é um sinal de imaturidade. Eu preciso saber qual é a minha renda, qual é o meu limite, encarar isso de frente, e se isso me constrange, se isso é ruim para mim, o que eu faço? Eu vou buscar uma forma de aumentar a minha renda. Eu vou encontrar, se tem algo que eu quero comprar e não estou podendo, eu vou abrir mão de algo que eu estou comprando para poder comprar aquilo que eu quero mais. É isso é maturidade. Adultos têm limites, crianças não. Criança rola no chão, come doce antes do almoço. Criança não tem limite. Adulto precisa aprender a conviver. Então, é um sinal de imaturidade. Então, falta de controle. Tá tudo bem? Chegou. Ah, legal. Falta de controle e planejamento. Outra coisa, consumo impulsivo, emocional e desordenado. Eu quero. Não, filho, isso é coisa de criança, não é eu quero. É eu posso, eu preciso primeiro, depois eu posso. Porque às vezes nem é algo de primeira necessidade, mas você vive uma estação que você está podendo, então está tudo bem, está tudo bem. Mas se você não está podendo, é não. E você tem que aprender a dizer não para você. Deixa eu te dizer uma coisa, hoje, todas as técnicas de venda, quem trabalha com vendas aqui vai entender. Existe uma matéria chamada gatilhos mentais. O que é isso? A neurociência, a ciência tem estudado um padrão de comportamento no cérebro humano e ela desvendou que, apesar de cada um de nós ser uma pessoa única, o cérebro humano ele tem um padrão de funcionamento. Se você está entendendo, escreve aqui, padrão. Padrão. Então, o que é isso? Todos nós, sem exceção, ok? Quando você está lá, por exemplo, para adquirir alguma coisa e aparece assim, última peça, últimas vagas,
aumenta a chance de você adquirir, ok? Isso é o quê? Escassez. Nós temos isso. Aí é certeza que você vai comprar? Não. O que a neurociência diz é que aumenta. Se você tinha 5 de chance de comprar, quando você é exposto à escassez, a sua chance de comprar aumenta para 7, 8. Não é certeza, mas aumenta. Agora imagina isso numa grande proporção. Quando você vê alguém que você admira consumindo um produto, aumenta a chance de você comprar. Então preste atenção, quando você está no mercado e tem aquele caixa que sempre tem fila e tem produtos expostos ali, coloridos, visíveis, a sua chance de comprar alguma coisa que você não precisa, porque você está parado ali olhando para isso, é muito grande. Então, presta atenção, existe hoje estratégias para vender mais. 9,99, por que não 10? Por que 9,99? Porque aumenta a sua chance de comprar. A neurociência mostra isso. Por que quando você vai no cinema, tem lá pipoca pequena, vou dar um valor aqui, R$10. Pipoca média, R$18. E pipoca grande, R$25, R$20. Aí você fala assim, entre comprar a média por 18 ou a grande por 20, é lógico que eu vou comprar a grande. Sou esperto. Não, você não está entendendo. A média não era para vender. A média era só para te encorajar a comprar a grande. O papel da média nem era vender. Ah, mas e se eu comprar? Ah, o cara teve lucro, porque se por uma quantidade menor, você pagou um preço quase igual da grande. Mas a média, na maioria das vezes, vai te impulsionar para comprar a grande, que você vai falar, não sou bobo, vou pagar 18 na média, podendo pagar 20 na grande. Você está entendendo? Tudo isso é estudo. Por que as pessoas ficam muito hoje no Instagram? As grandes mentes, as grandes empresas investem bilhões. E ela descobriu que quando você está passando no Instagram, aquilo te dá uma descarga de dopamina, o neurohormônio do prazer. Então, a compra por impulso, ela está por aí quebrando as pessoas. Porque às vezes você nem precisa de um agasalho, mas quando você vê lá 70% de promoção, você compra. Então, presta atenção, nós precisamos ter domínio próprio, controle e organização para dizer, calma aí, eu estou indo no mercado comprar o quê? Eu estou num momento complicado de dívida, de dinheiro. Estou, ok. Então, eu vou fazer uma lista. E eu vou comprar o que está na lista. Não vou comprar outras coisas. Ou eu vou deixar um pequeno, sabe? Agora, se você não se organizar, você sai comprando tudo. Tudo. Então, é muito importante que a gente entenda. O consumo impulsivo, o emocional e emocional desordenado faz com que você compre aquilo que não precise e você se endivida e você perde a paz. A Maricotas Gourmet botou aqui, já caí muito nessa cilada. Não, e nós vamos cair, viu, Maricota? Porque é um padrão de funcionamento do cérebro humano, é um padrão. Outro dia eu fui no mercado e postei uma foto, eu fui comprar 500 gramas de mussarela. Entrei no mercado, comprei 500 gramas de mussarela, saí, botei ela dentro de um carrinho, tirei uma foto, falei, quantas vezes você já foi no mercado comprar um item, comprou um único item e saiu? Reflitam sobre isso. Porque aquilo ali é uma armadilha para você comprar o que não precisa. Se eu estou vivendo uma estação de endividamento e estagnação, eu não posso fazer isso. Quer saber uma outra força pela qual as pessoas se endividam? Pressão social. Busca por status e imediatismo. Então, presta atenção. O que é essa pressão social? A pressão social é uma pressão que eu me cobro. Ai, meu cunhado trocou de carro, todo mundo no meu trabalho trocou de celular, todo mundo viajou, eu preciso viajar também. É uma pressão que às vezes a sociedade me impõe e outras vezes eu me imponho essa pressão, porque eu não quero ficar para trás. Outra coisa é a busca por status. Então eu compro algo que não tem, num primeiro momento, um valor importante para mim, algo que de fato vai transformar a minha vida, mas, cara, eu tenho que usar um relógio de marca, eu tenho que usar um celular de marca, eu tenho que usar uma roupa de marca. E uma outra coisa é o imediatismo. Deixa eu te falar sobre o imediatismo. Você tem uma promessa. Uma gravidez é uma promessa. Né? Quando uma mulher recebe o exame, você está grávida, qual é a promessa? Daqui 9 meses, você terá um filho. Olha que legal, é uma promessa. Mas vamos dizer que você fique muito ansiosa e diga assim, não vou esperar 9 meses. Eu estou com 2 meses, eu vou lá hoje, vou contratar um médico e vou fazer uma cesariana. O que vai acontecer? Você vai matar a promessa. Isso é um aborto.
Pô, mas não tinha, mas você quis adiantar o processo. Você está entendendo? Isso é um aborto. Um aborto é matar uma promessa. Então, às vezes, Deus colocou no seu coração, ó, você vai ser próspero, você vai ter isso, essa empresa. E aí você pensa, Senhor, mas o Senhor está demorando muito. É igual com Abraão, você vai ter um filho, filho da promessa. Aí as pessoas vão lá, e Abraão foi lá e falou, cara, já faz 8 anos, 9 anos, acho que Deus esqueceu, vou dar uma força para ele. Aí vem Ismael, e nós estamos pagando o preço até hoje por isso. Então, Deus te prometeu, ele vai cumprir, mas tem um processo e tem um tempo. Escreve aqui, tem um tempo. Deus tem seu tempo. Escreve aqui. Às vezes a gente quer. Então, assim, cara, você vai ter o celular, você vai fazer aquela viagem, você vai comprar aquele carro, fica tranquilo. Aí você fala, não, eu não tenho dinheiro, mas eu vou lá e vou entrar no financiamento. Você vai pagar 2,5 carros. Você tem a promessa, mas não era necessariamente para hoje. Deus tem seu tempo, é isso mesmo, Gabi. Deus tem seu tempo, ok? Então, cuidado para você não matar a promessa por causa de imediatismo. E a outra causa é falta de sabedoria, instrução ou mentoria. Então, assim, por não conhecer, por não saber, por não se preparar, por não estudar, por não ter um conselheiro, um mentor que tem os mesmos princípios, você vai lá e sai fazendo e toma decisões erradas. Quantas pessoas chegam para mim, para a Ana, para a gente cuidar, mas elas já estão arrebentadas, já se endividaram, já quebraram, algumas já se divorciaram por causa de questões financeiras. Meu Deus, eu falo, pouparia tanto sofrimento se tivessem perguntado antes de fazer, mas às vezes eu estou tão cego e saio tomando decisões. Gente, curte aí. Eu te falar, se você não está inscrito aqui no canal, pelo amor de Deus, depois você não pode esquecer, tem que se inscrever aqui no canal, para você ser avisado, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, porque a gente sempre tem conteúdo aqui para você estar recebendo. Então, é muito importante, se tem alguém, me diz aqui, vocês que eu ainda não falei o nome, Thelma, me diz aqui de onde você é, eu quero saber, tá bom? Ó, Provérbios 21:5 diz assim, os planos bem elaborados levam à fartura. Tem gente que acha que fazer plano é desonrar a Deus. Não, filho, você não está entendendo. Você tem que fazer plano. Presta atenção. Quando o Senhor cria o mundo, o Senhor é atemporal, então não é que ele está no futuro. É de Bragança, né, Thelma? Muito bem. Não é que o Senhor está no futuro, ele vai no futuro. Não, não. O Senhor é atemporal. Então o tempo está aqui, Deus está aqui, ó. Ok? Deus está aqui, ó. Então ele já sabe de tudo. Quando ele cria o mundo, ele já sabia que o homem ia cair. E ele já tinha um plano de redenção para o homem. Tudo. Então, você vai pegando a Bíblia, muito antes de Jesus vir, o Antigo Testamento, ele já aponta para a vinda de Jesus. Ele já aponta para a vida de Jesus. Quando Jesus vem, ele diz, eu vou embora, mas vem aí um outro, que é o Consolador, que é o Espírito Santo. Ou seja, Deus já tem tudo planejado. Se você pegar Apocalipse, ele já vai ser vitorioso. Nós já ganhamos, já é vencedor. Né? Deus já venceu. Não tem uma expectativa, será que vai dar? Não, filho. Já venceu. Então, mas Deus tem um plano da redenção. Deus poderia ter feito assim, pum, pum, acabou. Não, não, ele tem um plano. E por que nós não teremos um plano? Nós vamos ter um plano. A palavra de Deus, Provérbios 21:5 diz, os planos bem elaborados levam à fartura. Provérbios 21:5. Então, nós precisamos ter um plano. Se você está entendendo, escreve aí. Entendi, estou entendendo. Tópico 2. As consequências das dívidas. Quais são as maiores consequências das dívidas, gente? Ansiedade, estresse, culpa, ok? A pessoa fica endividada, ela sente isso, ela sente ansiedade, ela fala, meu Deus, será que eu vou ter dinheiro? Meu Deus. Ansiedade, estresse, fica estressada, perde a paciência, perde aquilo que tem de mais valor, a convivência ali, o momento com o Senhor, a convivência saudável com seus cônjuges, perde. Por quê? Porque está ansioso, está estressado e sente culpa. Você compra um celular e fala, meu Deus, vou passar 4 anos pagando esse negócio. E por que eu comprei? Porque todo mundo comprou, eu comprei também. Por que eu fiz isso? O outro estava funcionando. Então é isso. Essas são as consequências. Que outras consequências? Conflitos familiares e conjugais. Eu disse isso hoje, mentoramos hoje um casal. Gente, não, é isso, vai gerar conflito. É um show de acusação, um acusando o outro. Gera isso. Gera mais o quê? Limitação de sonhos, bloqueio emocional. Muitas pessoas que nós mentoramos nem sonham mais.
Não sonham. Estão tanto tempo endividados, tanto tempo estagnados, que simplesmente não sonham mais. Qual é a outra consequência das dívidas? Perca da paz interior. Não tem mais paz, perdeu a paz. Perdeu completamente a paz. E paz é algo tão valioso que quando Jesus vai embora, ele diz: eu vos deixo a paz. Presta atenção. É muito valioso. Basta você perder a paz para entender que não tem nada mais valioso do que a paz. Não, nem a vida tem mais validade do que a paz. Existem pessoas que conseguem morrer em paz. Então, nós precisamos entender isso, né? E a outra coisa, rompimento com princípios espirituais. Por quê? É muito comum que pessoas endividadas quebrem princípios e ela entra num ciclo vicioso, que é o que nós falamos, aonde ela não volta a encontrar esse alinhamento porque ela quebrou princípios. Por exemplo, nós hoje mentoramos um casal que não estão dando dízimo. Por que não estão dando dízimo? Porque estão cheios de problema financeiro. E aí eles estão entendendo que não tem como dar o dízimo. E aí você quebra princípio, o princípio te quebra, e você quebra o princípio te quebra. Cada vez mais, tá certo? Então, rompe princípios. A dívida não atinge só o bolso, ela corrói a alma. A dívida corrói a alma. É importante que nós possamos, de fato, entender isso. Então, vamos para o tópico 3. Tópico 3. A visão bíblica sobre dívidas. Provérbios 22, 7. Provérbios 22, 7 diz o seguinte: dívida escraviza. Né? A gente já leu isso. E Romanos 13, 7. Romanos 13, 7 diz que pagar o que deve é justiça. Existem pessoas que não estão entendendo, estão quebrando um princípio da justiça, né? Por quê? Porque não pagam o que deve. Não pagam o que deve. Dão um jeitinho, não pagam, não assume, não atende a ligação. Então você está quebrando um princípio. Quando você deixa de pagar uma dívida, você está quebrando um princípio, o princípio da justiça. Mateus 5,37 fala sobre integridade é fazer o que se promete. Então, assim, integridade é ser inteiro. Eu assumi um compromisso contigo? Sim. Cara, eu tenho que cumprir. Presta atenção. Toda vez, olha como isso é sério, toda vez que você assume um compromisso e não cumpre, você está quebrando um princípio. E uma das principais áreas que você vai pagar por isso é na área financeira. É uma das principais áreas. Toda vez. Quando você diz para o seu filho assim, não, ó, daqui a pouco o papai vai brincar com você. Se você não for, você quebrou. E a conta vai vir no financeiro. Não, ó, quando o papai vier, o papai vai trazer uma lembrancinha para você. Esposa, pode deixar que a louça hoje eu lavo. Aí tu não lava. Toda vez. Existem coisas grandes na tua empresa que você prometeu para clientes e tal, e não cumpre para o seu patrão. Vou entregar um relatório. Né? Toda vez que você assume um compromisso, que você apalavra algo e você não cumpre, você quebrou um princípio. E a conta vai chegar, entre outras áreas, na financeira. Se você lembrar, tem uma passagem em Josué, onde Josué ele é enganado. Ele é enganado. Vem um povo que é de perto, mas o povo diz que é de longe, ok? O povo mente para Josué, vem com roupas velhas, sapatos velhos, um pão embolorado, falando, estão viajando de muito longe, e a gente quer que você feche uma aliança com a gente quer estar contigo ali, ó. E a partir de agora, a gente cuida de vocês, vocês cuidam da gente, se a gente se meter em guerra, vocês protegem a gente, pode ser. Josué fala, cara, minha guerra é contra esse povo aqui que está perto, vocês são de longe, ok, ele não consulta ao Senhor, ele fecha a aliança. Depois, ele descobre que esse povo mentiu para ele. Esse povo era de perto, não era de longe. Na verdade, cara, ele nunca podia ter feito aliança com esse povo, mas ele não orou antes. E pior, esse povo fala, ó, nós temos uma aliança, hein? E nós estamos sendo atacados. Vem ajudar a gente aqui na guerra. E Josué vai, cara. Aí talvez eu e você falasse assim, ah, não, o cara mentiu para mim, e se bobear, eu é que vou guerrear contra ele, eu vou matar eles. Josué entendia sobre o princípio da palavra. Ele assumiu a palavra, ele deu a palavra. Eu estou com vocês, eu vou defender vocês. Não importa que a outra tribo tenha quebrado a palavra, ele não ia quebrar. Você está entendendo isso?
Não importa, eu não vou quebrar. Então, integridade é fazer o que se promete. Todas as vezes que você apalavrou algo e não cumpriu, você quebrou um princípio. E uma das áreas onde essa conta chega, porque presta atenção, perdão é uma coisa, justiça é outra. Se você está entendendo, coloca, estou entendendo. São coisas diferentes. O Senhor, Ele nos perdoou. Ele nos perdoou. Mas existem leis espirituais. Só tem duas formas de Satanás tocar em você. Ou é Deus dando a permissão, ou é você permitindo. E todas as vezes que você descumpre um princípio, você dá legalidade no mundo espiritual para que Satanás te toque. E ele vai te cobrar. Irmão, é assim, ó. Deus criou a lei. Satanás não tem a lei dele. Ele usa a lei de Deus. Satanás está subordinado a Deus. Então, existe uma lei no mundo espiritual. Se você passar no sinal vermelho, você vai ser multado. Foi Deus que disse, o certo é passar no sinal verde. Satanás está no sinal esperando. Ele não vai te multar se tu passar no verde. Mas na hora que tu passar no vermelho, Satanás vai usar a lei de Deus para te cobrar. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? É disso que eu estou dizendo. Só existe uma lei, a lei de Deus. Satanás te cobra em cima da lei de Deus. Então, é isso que diz Mateus 5,37. Ser luz inclui honrar compromissos, inclusive os financeiros. Então, ser luz inclui honrar compromissos, inclusive o financeiro. Está entendendo, Arlene? Muito bem. É isso. Tópico 4. Tópico 4 diz o seguinte: plano para sair das dívidas. Começando a construir o plano para sair das dívidas aqui. Forte demais, né, Maricones? Forte demais. Assumir a responsabilidade. Irmão, não vem com história de vitimismo. Sabe o que é? Não vem com história. Assuma a responsabilidade. Quem assumiu foi você, quem deu a palavra foi você, ok? Não vem essa de botar a responsabilidade em outro. No Lula, no Bolsonaro, no seu patrão, no mercado. Não. A responsabilidade é minha. Foi isso que Davi fez. Quando ele peca, ele podia ter dito, não, mas Senhor, aquela mulher também tomando banho lá, poxa, né? Caramba, né? A carne é fraca, né? Não, ele, sim, eu pequei. Eu pequei. É por isso que Davi é conhecido por como um homem segundo o coração de Deus. Porque ele assume a responsabilidade. Presta atenção, talvez, se a gente for olhar os erros de Davi, os erros de Saul, pelo menos o que a Bíblia tem relatado, Davi, cara, ele trabalhou para o assassinato de um homem inocente, ele foi infiel, cara, ele matou um monte de gente, mas Davi se arrependia verdadeiramente e não colocava a responsabilidade em outro, diferente de Saul. Você está entendendo isso, esse posicionamento, quanto é importante? Outra coisa, nós precisamos organizar tudo. Deus é Deus de organização. Deus não é Deus de bagunça. Quando Jesus está naquela enrascada com 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e as pessoas vêm dizer para ele assim, o negócio tá ruim aí, os caras estão com fome aí, o negócio tá ruim. E ele fala, o que nós temos? Nós temos uns pãozinhos, peixinhos. Então pede para o povo sentar em grupos de 50, de 100, e organiza. Organizou. Ele pega o pouco que tem e ele dá graças. Então, presta atenção. Agradeça o pouco que tem e coloque nas mãos certas. E organize antes. Seu quarto desarrumado, seu guarda-roupa desarrumado, seu carro desarrumado, sua vida desarrumada, suas contas desarrumadas, desorganizadas. O Senhor Deus está em todos os lugares. Mas ele não é em todos os lugares que ele vai agir, que ele vai se revelar. Tem lugares que não. Deus está no prostíbulo? Tá, porque a palavra diz que Deus está em todos os lugares. Mas será que ele se manifesta no prostíbulo? Dificilmente. Deus está numa igreja? Sim. Será que ele se manifesta numa igreja? Sim. Deus pode se manifestar em todo lugar, ele é todo poderoso. Mas a gente precisa entender isso. E Deus se manifesta na organização. Então, primeiro organiza. Organizar tudo. Então, levanta qual é a sua renda total, qual é as suas despesas totais e onde você tem gasto. Se você tem dívida, quanto você deve, ok? Para quem você deve, qual é a taxa de juros, organiza. E aí tem gente que não gosta nem de olhar, porque fala, não tem dinheiro mesmo, mas tem que organizar. Outra coisa que nós precisamos nessa organização, e aqui nós já estamos falando da estratégia para pagamento de dívidas, tá? Assume a responsabilidade, organiza,
prioriza os pagamentos com maior taxa de juros. Presta atenção, isso aqui é uma questão financeira, lógica, matemática. Mas, às vezes, você está devendo para sua sogra, e isso está te criando problema de família, ou para o seu cunhado, para o seu irmão. Então, prioriza essa, ok? Prioriza essa. Mas, se não tiver essas questões, matematicamente, logicamente, faz mais sentido você pagar primeiro as de juros maiores, porque todo mês essa dívida fica maior. Mas isso não quer dizer que você vai sair pagando, você vai negociar, você vai chamar essas pessoas para uma negociação, e você vai trabalhar para baixar essa dívida, com uma condição dentro daquilo que você pode pagar, mas você vai como? Porque talvez você não tenha como pagar toda, senão você já teria pago. Eu começo por quais? Se não tiver uma questão dessa pessoal envolvida, você vai começar pelas de juros maiores, ok? E você não vai sair pagando, mesmo que você tenha dinheiro, você vai chamar o cara para uma negociação, porque provavelmente ele botou muitos juros ali e ele vai poder te dar um desconto. Muitos deles acham que já perderam o dinheiro mesmo, se você falar, ó, cara, eu te devo 15, eu quero te pagar, como você pode fazer? Ah, me dá os 15, não, eu dou 12. Ah, então vai, dá 12. Não, parcelado em 12 vezes. E isso é negociação, tá certo? Vou me expor, isso é negociação. Você está entendendo? Coloca aqui, estou entendendo. Negociar, gerar renda extra, cortar gastos desnecessários. Então, eu preciso negociar, eu acabei de dar um norte para vocês como negociar. Eu também preciso gerar renda extra. Ó, se eu ganho 10, estou gastando 9 e tenho uma dívida de 50, eu preciso passar a gastar menos, 7, por exemplo. Eu preciso, aí de 10 para 7, eu abri uma janela de 3, que já dá para começar a pagar a dívida. Mas aqui ainda tem o dízimo, tá? Não estou esquecendo, não. E eu preciso agora fazer os 10 virar 11, depois virar 12. Eu vou abrir uma janela cada vez maior, de 3, de 4, de 5 mil por mês, onde eu vou poder encaixar aqui as minhas negociações. Você está entendendo? Coloca, estou entendendo, ok? Estou entendendo. E o que é preciso? Celebrar vitórias, celebrar pequenas vitórias e manter o foco. Não perde o foco. Aí, arrumei um dinheirinho a mais, vou gastar mais. Não, filho, para de cavar. Você já está num poço, para de cavar. Para de cavar. E celebra as pequenas vitórias. O que é uma pequena vitória? Se hoje você tem uma dívida de 50 mil, se amanhã sua dívida estiver em 49, celebre. Não precisa ficar gastando muito dinheiro para celebrar, não. Senão você endivida de novo, volta para os 50. Mas agradece. Faz um brinde com um copo d'água, se for preciso. Bota limão espremido na água. Não sei. Compra um dinheiro, não sei. Mas celebre. Ok? Agradeça a Deus. Celebre pequenas conquistas. É importante esse plano para sair das dívidas. Ok? Tópico 5. Dízimo mesmo em dívida. Ó, presta atenção. De todo o dinheiro que entra na sua mão, na sua conta, 10% não é seu. Deus quer usar você como um canal de bênção para abençoar a obra dele. Ok? Qual é a obra dele? A igreja que você está indo, que você faz parte hoje. Ok? É isso. Então, é sim, Rezende, mas a minha renda é 10 e eu teria que dar dízimo de 1.000 e o meu padrão de vida está em 12. Filho, Deus não tem nada a ver com o seu padrão de vida, que você está gastando mais do que devia. 1.000 não era seu, é da igreja. Vocês estão entendendo? E dízimo, você não dizima para ser abençoado, você dizima porque você já é abençoado. Você dá o dízimo porque você já é abençoado. Mas é importante, porque a Bíblia chama aqueles que não dão dízimo de ladrão. É ladrão. E se você não deu dízimo, você vai precisar orar a Deus. E se você já entendeu e está decidido a partir de hoje dar o dízimo, você precisa fazer uma oração por restituição, não é isso, amor? Então, assim, Senhor, como eu restituo essa besteira que eu fiz, esse crime que eu cometi de ter roubado ao Senhor? Eu roubei o Senhor. E presta atenção, você pode até ter roubado alguém quando era criança, pegou um pirulito, fez alguma coisa que a pessoa nunca vai descobrir. Deus não, filho, Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo, ok? E você precisa restituir o passado, porque senão você vai ficar sendo tratado no mundo espiritual como um ladrão. Você acabou de dar autoridade no mundo espiritual para que Satanás te faça agora aquilo que os ladrões merecem, ok? Te aprisionar. E te aprisionam num padrão de vida com resultados, te impedem de que bênção chegue na sua vida. Por quê? Porque você
deu autoridade para que Satanás pudesse tratar você como um ladrão. Então, entenda isso, como isso é forte no mundo espiritual. Outra coisa, dízimo é honra, não é sobra. Olha só, se você já foi numa festa de aniversário, ou já cantaram parabéns para você, quando o aniversariante dá o primeiro pedaço de bolo para alguém, isso não tem a ver com bolo. O primeiro pedaço não tem a ver com bolo. Então, olha só, imagina que no seu aniversário, se você é casado, você deu o primeiro pedaço de bolo para um visitante, e aí a sua esposa, o seu marido ficaram com cara feia, você falou, não, mas fica tranquilo, o resto do bolo é seu, eu só dei o primeiro pedaço. Isso resolve? Claro que não. Porque o primeiro pedaço do bolo não tem a ver com bolo, tem a ver com honra. É com isso que tem a ver. Então, a gente precisa entender que dar o dízimo, logo como primícia, a primeira parte, ok? É honrar a Deus. É honrar a Deus. Dízimo tem a ver com honra. Quando eu deixo para dar o dízimo no final, eu estou dizendo para Deus assim, ó, se sobrar, eu lhe dou. Imagina que é como se você convidasse alguém que você ama muito, que você admira, para sua casa, para almoçar, para jantar, e você se servisse, comesse tudo, bastante. Quando você não quisesse mais comida no seu prato, você falasse, ai, estou tão cheio, acho que eu não vou comer isso aqui não. Aí você pega e dá para a visita, fala, ó, você quer comer? Eu não quero mais não. Quando você deixa para dar o dízimo por último, aí você está dizendo para Deus, ó Deus, eu vou pegar bastante, quando eu não... Aí eu te dou. Não, mas não é isso que Deus quer. Deus não nos pede para amá-lo, Deus nos pede para amá-lo sobre todas as coisas, ok? Sobre todas as coisas. Então, é muito importante que você possa entender isso. Colocar Deus em primeiro lugar, ok? Deus em primeiro lugar. Não interromper o princípio da semeadura. É importante que você semeie, preste atenção. Existem vários princípios, tá? A gente vai ter uma aula que a gente vai falar mais especificamente disso. Então, tem o dízimo, tem a oferta, tem a primícia, tem a semeadura. São princípios diferentes e que resolvem questões diferentes no mundo espiritual. A semeadura é uma espécie de uma oferta que eu faço na vida de alguém próspero, que não precisa. É diferente da oferta. A oferta eu posso ofertar, alguém está precisando, eu posso ofertar na igreja, posso ofertar fora, posso ofertar na vida da minha mãe, ok, no sinal, onde eu quiser. A oferta, ela cumpre um princípio. A oferta, ela traz aquilo que você ainda não tem. O dízimo, ele protege aquilo que Deus já te deu, ele protege. É por isso que tem pessoas perdendo, porque não está protegido. O dízimo protege o que Deus te deu. Mas ele não vai gerar nada novo. A oferta, ela gera algo novo. Tem pessoas que não dão dízimo, mas ofertam. Então, ela está sempre criando algo novo, mas ela está sempre perdendo aquilo que tem. Por quê? Quebra o princípio do dízimo, ok? A oferta é diferente. A semeadura é eu ofertar na vida de alguém que não precisa, alguém próspero, ok? Eu, todo mês, dou dízimo, eu oferto, eu semeio, ok? Então, assim, eu tenho pessoas que eu admiro, homens e mulheres de Deus, que trabalham pelo evangelho, que já são muito prósperos, que não precisam de dinheiro, e todo mês eu vou lá e oferto na vida desse cara. Um valor importante. Por quê? Porque ele é uma terra fértil. Toda semente que cai na vida dele multiplica 100 a 1000, não necessariamente na vida de quem você oferta multiplica. Existem pessoas que estão sempre enroladas, você ajuda, e o cara não sai, ou seja, ele não é uma terra fértil. Ok? Ele precisa de ajuda. Nele você transborda, porque ele não tem condição de resolver e você ajuda ele. Ok? Mas quando você semeia numa terra fértil, é uma semente que ela multiplica por 100. Tudo que eu planto naquela terra multiplica. Então, quando eu vivo o princípio da semeadura, eu vou colher mais porque eu plantei na terra certa. Você está entendendo? Coloque, entendi. Eu semeio todo mês na vida de pessoas prósperas e abundantes, que não precisam do dinheiro que eu faço lá. E é dinheiro que eu estou semeando. Mas dízimo é dinheiro. Oferta
não necessariamente é dinheiro, primícia não necessariamente é dinheiro, semeadura não necessariamente é dinheiro, mas quando você planta como dinheiro, volta como dinheiro. Se você planta como tempo, volta como tempo. Se você planta como saúde, volta como saúde. É uma semente. Você plantou semente de limão, volta limão. Você plantou semente de morango, volta morango. Plantou semente de maçã, volta maçã. Você está entendendo? Então é importante que você entenda isso. Pô, mas Resende tem cabimento, tem gente passando fome lá no Nordeste, na África, e eu vou depositar R$1.000 na conta de um cara que eu sei que não precisa ir. Quando você semeia, você não está semeando na vida do cara, você está semeando numa vida fértil. Mas tem que ser um cara que vive princípios, porque se você semeia na vida de alguém que é rico, mas o cara quebra princípios ou não glorifica a Deus, é isso que você está semeando para a sua vida. Então, cuidado onde você está semeando, muita atenção. Por isso que é importante, sejam homens, mulheres de Deus, ministério de Deus, mas que não tenha rolo, não tenha confusão. Porque tem ministério de Deus que tem mais rolo, pelo amor de Deus, que o mundo ímpio aí. Outra coisa, confiar na provisão divina, ok? Confiar na provisão divina. O que eu quero te dizer? Nós aconselhamos aqui, nós vamos ter uma aula específica sobre investimento, nós dizemos, você precisa ter 6 vezes o seu custo fixo investido com alta liquidez. Mas o dia que você confiar que essa reserva é a sua segurança, você morreu, ok? Essa reserva, porque quando você não tem nada, só lhe resta confiar em Deus, um milagre, joelho no chão. Mas quando você tem uma reserva, quando você tem patrimônio, e ainda assim você diz, mas a minha confiança não está no patrimônio, minha confiança não está na reserva, minha confiança está em Deus, aí sim. Porque você tinha oportunidade de desonrar, mas honrou. A gente só honra quando eu tenho a oportunidade de desonrar e escolho não desonrar. Você já parou para pensar por que Deus bota uma árvore proibida no meio do jardim? Se ele não tivesse posto, né, Adão e Eva não teriam desonrado a ele. Quando ele bota a árvore, ele dá uma possibilidade de Adão e Eva desonrarem a Deus. Então, presta atenção. O limite, ele é uma possibilidade de você desonrar a Deus. Então, quando você tem posses, quando você tem bens, quando você tem reserva, mas a sua confiança está em Deus, ok. Mas quando a sua confiança vira para a reserva, aqui você caiu. Ok? Tem uma passagem na Bíblia que fala de um homem muito próspero e que ele vai aumentando o celeiro dele, ele fala, vou aumentar meu celeiro, e aí tem uma hora que ele aumenta o celeiro, está tudo guardado, e ele fala, meu Deus, agora eu estou tranquilo, meu celeiro está cheio. E aí, o que conta essa parábola? Esse homem é um homem, eu não me lembro o termo que a palavra usa, mas diz, você vai morrer hoje, você não está entendendo. Por quê? Porque você botou sua confiança na sua reserva, então a sua reserva passou a ser seu Deus. Você passou a idolatrar a sua reserva. Então é importante que a gente possa entender isso, tá? A aplicação. O que mais te impediu até hoje de sair das dívidas? Se você tiver aí com papel e caneta e algo que a gente orienta, isso está na apostila, que você pode baixar, imprimir da sua forma, pode deixar ela bonita, igual a minha aqui, ó, tá vendo? Aqui tem uma pergunta, a pergunta está lá. O que mais te impediu até hoje de sair das dívidas? Coloca aí o que mais te impediu. Tem gente que diz, porque minha renda é baixa. Não, filho, não é isso, eu já disse, tá bom? Não é isso, tá? Então, o que mais te impediu de sair das dívidas até hoje? Depois você tem lá o que nós vamos te pedir para fazer, um plano de solução. Então, você vai escrever o valor total da sua dívida. Se você está endividado, você vai escrever o valor total. Resenha, não sei. Então, descobre o valor total da sua dívida. Sem medo, sem vergonha, o valor total da sua dívida. Você também vai refletir sobre o que te levou a esse ponto. Será que tudo aquilo que te fez endividar eram coisas necessárias? Você precisava estar nessa situação mesmo? Porque às vezes foi um filho doente, e aí, meu irmão, não pensa 2 vezes, né? Você vai lá, passa o cartão, o cara fala, cirurgia para salvar seu filho, 50 mil. Você não tem 50 mil, mas você tem um cartão com esse coisa, passa o cartão, salva a vida do seu filho, depois a gente resolve, né? Então é importante. Gente, pessoal do Instagram, eu vou sair, aqueles que querem, tá aí o link, se você quiser, vem para o curso com a gente, tá bom? Deus abençoe. Então, é importante que você entenda isso, né? Reflita, por quê? Essa reflexão vai te levar a você não cometer o mesmo erro no futuro, né? Aumenta a chance de você não cometer. Entender que enxergar é o começo da saída.
Presta atenção, você precisa enxergar. Você precisa saber quanto você está pesando, para você saber se está pesando mais. Você precisa saber. Então, o começo da saída vem daí. Então, dever de casa, a partir de hoje, escreva o valor total da sua dívida e reflita sobre por que você se endividou, como você chegou até aí. Fez isso? Relacionou o valor total da sua dívida? Agora você vai preencher uma planilha. Deixa eu ver se essa planilha... Eu acho que essa planilha está aqui na apostila. Ok? Você vai escrever, ó, o valor total da sua dívida. Depois você vai escrever o valor mensal. Se você tem um compromisso mensal para pagar, você vai escrever. Você vai escrever para quem você está devendo, quem é o credor, é um banco, é sua sogra, é sua mãe, seu irmão, quem é que você está devendo. Você vai escrever quantas parcelas restam, você vai escrever qual é a taxa de juros. Exemplo, vou saber? Vai. Você tem um contrato, tem alguma coisa, se nem te cobra juros, você tem que saber quanto é a taxa de juros. Lembra que eu falei? Porque a estratégia é começar a pagar primeiro, se não tiver uma questão pessoal. Primeiro a taxa de juros. Então é isso. Então, aí você vai classificar por valor total, por taxa de juros, e você vai estabelecer um plano de ação, ok? Vou reduzir custos das minhas... Eu preciso, cara, se eu estou endividado, eu preciso baixar meu padrão de vida. Eu baixo meu padrão de vida, eu crio uma forma de criar uma renda extra, e nós já demos uma ideia, venda esse curso aqui, tá certo? É uma ideia, venda esse curso aqui, e aí isso já é uma renda extra. Ou, se você é manicure, você pode passar a vender cosmético, pode passar a vender semi-joia para a mesma cliente, aumenta seu ticket médio, bota a cabeça para funcionar, tá bom? Então, faz um plano de ação. E aí, cara, diminuiu o custo, aumentei a receita, abri uma janela aqui de 2, 3 mil. É isso que eu tenho que negociar. Agora eu vou negociar com os maiores credores, alguns talvez eu nem vou começar a pagar nesse momento. Vai levar tempo, e esse tempo é tempo de cura, que vai te ajudar a ficar dentro dos limites. Agora, imagina, se você aprendeu a ficar dentro dos limites, está sobrando 2, 3 mil por mês, quando você acabar de pagar as dívidas, esse dinheiro vira investimento, e aí você se torna próspero, tá entendendo? É por isso que o nome do curso é Liberdade Financeira à Luz da Bíblia, é para você ficar livre, é disso que nós estamos falando, tá? Então, estabelece um plano de ação e prazo, com tudo isso que eu falei. Reduz custo, olha a sua conta, olha o aplicativo, olha tudo que você pode cortar. Corta. Legal, abri uma janela agora. Abri a janela, agora eu vou aumentar minha receita. Aumentei minha receita? Ok, agora eu já sei. 2, 3, 4, 5 mil por mês, quanto eu posso começar a negociar? E aí eu começo o processo de negociação. Vou fazer contato com pelo menos um credor para iniciar a negociação. Esse é seu dever de casa daqui até a próxima aula. E você vai escrever uma carta de compromisso com quem? Com Deus. Agora, presta atenção, tá, irmão? Escreveu carta de compromisso com Deus, cuidado, né? Porque tem que levar a sério. E o compromisso é, Senhor, eu não vou mais comprar por impulso aquilo que não é algo de primeira necessidade, então eu vou refletir 24 horas, eu vou planejar as minhas compras, e se eu estou endividado, eu não vou comprar o que não está planejado, eu vou sempre pensar, aqui no livro a gente tem uma matriz, né? Se você ainda não tem o livro, onde a gente coloca isso que eu estou querendo comprar, é desejo ou é necessidade? Eu posso ou eu quero, né? E aí eu vou ali criando ali alguns caminhos, né? E eu posso escrever, falar, Senhor, a partir desse momento que eu estou, até sair dessa fase, é isso. Ou você pode escrever um compromisso, Senhor, a partir de hoje eu serei um dizimista fiel. E seja, querido, seja, não brinque com isso, tá bom? Feito isso, você vai fazer uma reflexão pessoal escrita. O que aprendi sobre mim e minhas decisões até aqui? É importante que você diga isso. O que aprendi com minhas decisões até aqui, né? Você precisa entender, cara, quando eu estou ansioso, quando eu estou nervoso, quando alguém me diz não, quando eu brigo, eu acabo comprando por impulso, eu estou mais suscetível, né? E aí você vai refletir sobre isso. Que mudança de mentalidade eu preciso manter para nunca mais voltar às dívidas? Então, essa é uma outra questão. Cara, porque isso tem a ver com amadurecimento, meus irmãos. Isso tem a ver com amadurecimento, tá? E aí, essas reflexões vão te levar para um outro nível. Feito isso, para quem está lá na plataforma, nós temos um devocional. O devocional ele deve ser feito todos os dias. Se você é casado, a preferência é que seja por marido e esposa juntos.
Ah, mas ele não quer orar, ela não quer orar, faça sozinho. Não crie problema, não obrigue, não faça bico, não diz, tá vendo? Por isso que ele não tá. Não faça isso, ok? Seja sábio, seja sábia. Convide, ok? Então, deixa eu te falar. No dia 1, a gente vai trabalhar Provérbios 22, 7. Isso aqui está lá na apostila, tá? Que você que está lá na plataforma é só baixar. Que diz assim: quem toma emprestado é escravo de quem empresta. A reflexão é: a dívida nos faz perder a liberdade. Deus nos chamou para sermos livres. Vai se preparando aí que eu já vou te chamar, tá bom? As perguntas são sempre reflexivas, tá? E eu costumo dizer que pergunta é atemporal. A resposta é temporal, é agora, ela vale para hoje. A pergunta é atemporal. Boas perguntas valem para todo momento. Em que área da minha vida tenho agido como escravo por causa das dívidas e por causa das suas emoções? Se você puder ler o livro, você vai entender isso melhor, tá bom? Oração. Senhor, eu quero viver em liberdade. Me ajuda a romper com esse ciclo. Amém. É uma oração. E vocês dois façam isso e conversem sobre isso. A gente vai colocar aqui uma série, em alguma das aulas, eu acho que é depois da próxima, uma série de vídeos, se não me engano, 7 vídeos, que fala sobre o impacto das emoções nas nossas finanças. Assista a série. Assista a série. Dia 2, a gente vai falar sobre Romanos 13, 7, que diz: pagai a todos o que lhes é devido. E aí também tem uma reflexão, tem uma oração. No dia 3, a passagem é 2 Reis 4, dos versículos 1 a 7, que fala daquela história da viúva e o azeite, né? E aí tem uma reflexão, né? E aqui está falando muito de confiar no Senhor e tal, da multiplicação. No dia 4, nós vamos falar sobre Salmos 37, 21, que diz assim: o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Ok? Deixa eu ver que horas são. 8h35. Compadece e dá. E dia 5, a reflexão é em Mateus 5:25, que diz: entre em acordo depressa com o seu adversário. Ok? É uma outra meditação aqui. Dia 6, Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Porque tem gente que acha, não, vou dar o dízimo o dia que eu tiver, assim que eu sair dessa situação. Não. Se você não é fiel agora, não será depois. Não se engane, o Senhor conhece o seu coração. Ok? Não é primeiro Deus me dá, não, eu tenho que ser grato pelo que eu tenho hoje. No dia 7, Isaías 43, 18, 19, que fala sobre esqueçam o que se foi, farei coisa nova. O Senhor está te dizendo, eu estou fazendo coisa nova. Será que tu não vês? Tu está aqui nesse curso, cara, tu está meditando, tu está estudando finanças à luz da Bíblia. O Senhor já está fazendo coisa nova. Será que tu não vê? Né? Então, essa é a palavra. Ana, pronto para você aqui, tá? Essa é a palavra. Se você quiser fazer algum comentário, faça aqui algum comentário. A Ana está chegando, porque para fixar esse conteúdo da melhor forma, a gente sempre traz uma dinâmica. E aí a Ana traz essas dinâmicas, prepara tudo com muito amor, graças a Deus, e ela vai fazer uma dinâmica agora com vocês. Então, nós vamos revezar aqui, eu vou sair e você vai assumir, tá certo, amor? Fica por perto. Vou ficar por perto, te apoiando aqui, porque nós somos parceiros nesse negócio. Então, vamos lá. Ele é o professor, né, gente? É isso. Boa noite, graça e paz, gente. Estão preparados aí para a dinâmica, gente? Quem está preparado, dá um okzinho. E não esquece de curtir lá o YouTube, que isso é bom, porque... se inscreve no canal. Mostra engajamento, a gente está postando né? sempre vídeo novo, ok? E aí você vai ser avisado se você for lá e ir lá no sininho e colocar a questão das sinalizações. Muito bom, muito bom. Aí eu queria pedir para vocês, né, para que você pudesse pegar papel e caneta. Papel, caneta aí na mão, aí conforme você for pegando, dá um joinha aí para mim aí no chat, que eu já sei que o pessoal já pegou. Papel e caneta, vamos lá, porque é como a gente falou, né? O conteúdo a gente absorve também quando a gente coloca em prática, a gente começa a exercitar algumas coisas, né? Então, que a gente possa praticar. Para mim é novidade fazer dinâmica assim, gente. Eu gosto do Google Meet. Eu gosto de ver as telinhas, né? As carinhas aqui. O Rezende deve ter sentido sozinho, não, amor? A gente ainda recebemos visitas aqui, um casal abençoado chegou aqui, um casal de amigos. Ok. Então, todo mundo com papel e caneta, né? Então, vamos lá, gente. Eu queria, antes da gente usar o papel e caneta, eu queria que você fechasse os olhos, se possível. Fecha seus olhos. Dá uma respirada profunda. Se permita esse momento, tá? Se permita a esse momento, mergulhar nesse momento. Respire
profundamente. Comigo de novo, mais uma vez. Muito bem, muito bem. Ainda de olhos fechados, né? Toda dívida, ela começa em um ponto, né? Toda dívida, ela começou em algum momento, né? Nós não nascemos endividados, né? Em algum momento, né, nós passamos a estar endividados, nós não somos endividados, estamos, em algum momento ficamos. Em algum momento, um sentimento foi gerado através dessa dívida, né? Um momento de falta ou de sabedoria também, né? Falta de cortar algo. Mas um sentimento foi gerado nesse momento, né? Então, antes de ser gerado o fruto, antes da gente cortar o fruto, que é o boleto, o cartão, a preocupação, a desorganização, né? Isso são frutos, né? Nós precisamos arrancar a raiz do problema. Nós precisamos identificar essa raiz. Dê uma respirada ainda profunda. Queria que vocês pensassem algumas coisas comigo, né? Que raiz é essa? Ainda de olhos fechados. Que raiz é essa? É medo de faltar? Vai refletindo sobre isso. É desejo de provar algo a alguém? É impulso de momento? Ou é falta de planejamento? O que te levou a gerar dívidas? Ou é simplesmente a falta de confiança em Deus como provedor? A gente vai mergulhar um pouco mais profundo nessa raiz. Se permita esse momento. Vá se questionando, de olhos fechados. E se alguma dessas perguntas que eu fizer sentido, anota aí no papel. Aí abre os olhos, anota e volta de novo a fechar os olhos. Eu vou repetir as perguntas de novo, para você ir anotando. Nós estamos indo na raiz do problema que gerou endividamento. E para que a gente possa ao cenário atual, né, corrigir o cenário atual, nós precisamos ir na raiz desse problema. Foi medo de faltar? Foi desejo de provar algo a alguém? Ou foi impulso de momento? Ou foi falta de planejamento? Ou simplesmente falta de confiança em Deus como meu provedor? E aí, lembrando, né? Agora feche seus olhos, a gente vai mais profundo. Se alguma dessas frases que eu falar, você tiver ouvido quando era criança, né? Anota essa frase. Caso você tenha escutado. Dinheiro não dá em árvore. Rico não entra no céu. Se é a sua frase, coloque aí no seu papel. Quem nasce pobre, morre pobre. Outra frase. Você nunca vai ter nada. Aceite isso. Você nunca vai ter nada. Dinheiro é coisa do diabo. Eu ouvi essa. Dinheiro é coisa do diabo. Outra frase. Não fale de dinheiro. Isso é falta de fé. Essa próxima eu ouvi, gente. Trabalha até se acabar. É o único jeito de vencer. Trabalhar muito, muito, muito. Outra que eu ouvi. Você não leva nada dessa vida. Quem já escutou, já ouviu, né, alguém falando, né? Não diretamente para você, mas ouviu o pai, mãe, tios falando. Mulher que fala de dinheiro é interesseira. Se você ouviu uma dessas frases, anote aí nesse papel. Anote e volte de novo a respirar. Respira. Agora eu vou falar de alguns medos que você pode estar sentindo. Medo de faltar. Lembrando, se tiver esse medo, anota aí. Medo de perder tudo de novo. Medo de não dar conta de sustentar sua família. Outro pensamento, tenho medo de depender de alguém.
Tenho medo de ser humilhado por dever. Tenho medo de Deus não cuidar de mim. Tenho medo de dizer não e parecer mesquinho. Outro medo, tenho medo de abrir minha realidade financeira e ser julgada. Ou tenho medo de começar a mudar e falhar. Qual é o seu medo? Coloque aí. Tenho medo de não merecer prosperar. Esses medos eles podem estar ligados a raízes emocionais de escravidão financeira. Elas mantêm o nosso coração preso, mesmo quando há conhecimento. Então, se você teve algum desses medos, anote aí e respire novamente. Nós vamos ainda mais profundo. Algumas sentenças internas que eu queria trazer para vocês. Se vocês sentem essa sentença, se vocês pensam nessas sentenças internas, são raízes ocultas que sustentam o ciclo de endividamento. Eu compro para sentir que sou capaz. Você compra para sentir que é capaz? Você pensa nisso? Eu gasto porque mereço depois de tudo que passo. Trabalho muito, então eu mereço gastar mesmo. São esses pensamentos, são essas sentenças que você tem pensado. Eu não aguento mais controlar tudo, então deixo rolar. Eu finjo que está tudo bem porque não quero preocupar ninguém. Qual é a sentença que você tem carregado? Eu não quero parecer menor do que os outros. Eu me endividei tentando fazer o bem, então tá tudo bem. Outra sentença. Eu não confio que Deus vai prover, então preciso garantir. Eu não sei viver sem dever. Parece que é meu normal. Sempre está devendo. Eu gastei tentando comprar amor e reconhecimento. Qual é a sentença que você está vivendo? Eu pequei ao colocar o dinheiro no lugar da minha fé. Qual dessas sentenças? Respire profundamente. Eu queria que vocês compartilhassem comigo aqui pelo menos uma dessas frases que eu falei, que você ou ouviu ou sentiu. Vamos colocar para fora, não tenha vergonha. Expresse aqui no chat comigo para saber que você está comigo aqui, que eu não estou sozinha. Fale comigo aqui. Qual é a frase? Qual é o medo? Qual é a sentença? Você pode compartilhar comigo? Dinheiro não dá em árvore, rico não entra no céu. Que pecado, né? Vai compartilhando, gente. A gente está trazendo a luz. E quando a gente traz a luz, o Senhor trabalha. Quando está oculto, escondido só dentro de nós, o Senhor não consegue alcançar. A gente precisa trazer para a luz. O que está nas trevas, o Senhor não trata. Eu ouvi muita frase, dinheiro não dá em árvore. E pior, já disse isso para minhas filhas. Nos repreendei em nome de Jesus. A partir de hoje, você vai dizer que dinheiro é fácil. Nós temos acesso às riquezas do mundo. Queria convidar você a respirar de novo profundamente. Será que o que está te prendendo é o medo de faltar ou a falta de confiança em quem supre? Será que a sua dívida começou no coração antes de aparecer no boleto? Será que você quis provar algo para alguém em vez de viver o que Deus planejou para você? Essas perguntas são só para a gente refletir, não precisa anotar elas, tá? Será que a falta de planejamento é reflexo da minha resistência a encarar a verdade? Respira e vai pensando. Será que eu tenho medo de prosperar e me afastar de Deus? Será que esse é o seu pensamento? Será que confundi fé com irresponsabilidade financeira? Respire profundamente. Será que estou tentando comprar paz com consumo?
Ou será que guarda uma crença que Deus só cuida dos outros, não de mim? O que você tem alimentado? Será que ainda acredito que pobreza é sinônimo de humildade? Ou será que confundi provisão divina com permissão para desorganização? Agora olha para esse papel que você escreveu, dá uma olhada nas coisas que você separou. Que seja medo, comparação, imediatismo, falta de fé. O que você anotou nesse papel? Eu queria que você olhasse. Essa é a raiz que tem alimentado suas dívidas. Ou uma das, né? Porque esse exercício você pode fazer ele mais vezes. Mas essa é uma das raízes que tem alimentado as suas dívidas. Eu quero declarar para vocês hoje que Jesus veio para tirar você de toda escravidão. Jesus ele veio para tirar você, te libertar de toda escravidão. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Amém? Ok. Prestei cartão de crédito, dinheiro e me endividei. Hoje tenho medo de conseguir sair das dívidas. Então, coloca isso e olha para esse papel. Sabe isso que a gente colocou no papel agora? São coisas que estão nos aprisionando. Mas eu quero que você declare comigo hoje, agora. Repete comigo. Você aí na sua casa, onde você estiver. Senhor, eu reconheço essa raiz e hoje decido cortar o mal pela raiz. Repete comigo. Senhor, eu reconheço essa raiz e hoje decido cortar o mal pela raiz. Repete comigo. Eu quero viver livre com sabedoria e fé. Repitam, gente. Eu quero viver livre com sabedoria e fé. E olhando para esse papel aí, para essas raízes que foram colocadas aí, esses sentimentos, essas emoções, essas sentenças, amasse esse papel e rasgue esse papel. Isso não te pertence mais. Em nome de Jesus, você é livre. Você é livre de toda raiz, de todo sentimento, de toda prisão, em nome de Jesus. Eu creio no poder do Senhor e é na autoridade do nome de Jesus que eu declaro, você é livre. Eu sou livre, você é livre, nós somos livres. O Senhor pagou um preço muito alto por nós. Massa, rasgue, pica essa raiz. O Senhor veio e pagou um preço muito alto para que sejamos livres. Nós precisamos tomar posse dessa verdade e declarar todos os dias. Porque os sentimentos, eles podem voltar, mas a gente declara de novo, e a gente vai aniquilando essas raízes que têm nos aprisionado. Em Provérbios 22, versículo 7 diz, né? O rico domina sobre os pobres, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Né? Nós não somos mais escravos. A escravidão financeira não é apenas sobre dinheiro, é sobre dependência, culpa, falta de paz. Mas Deus quer nos ver livre, organizado e confiante. Hoje é o primeiro passo que foi dado. Você cortou a raiz. Agora é a hora de agir com fé e sabedoria. A gente precisa entender que quando a raiz é arrancada, o fruto muda. Quando o coração muda, o bolso é liberto. Queria orar por vocês nesse momento. Amém? Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, Senhor, eu apresento cada pessoa que está aqui nessa live, Senhor, nesse curso, Senhor. Senhor, nós apresentamos aqui, Senhor, diante de Ti, as raízes que têm nos aprisionado, Senhor, e declaramos que nós somos libertos, Pai, em Teu nome, Senhor, a cura, a libertação, Pai, por isso nós Te agradecemos, Pai, por todo o preço pago na cruz, Senhor. Senhor, pelas Tuas pisaduras nós fomos curados, Senhor. Senhor, pelas Tuas pisaduras, Senhor, nós fomos curados, Senhor, eu creio nisso, Senhor. Nós somos, Senhor, nação eleita, Senhor. Nós somos nação eleita, Senhor. Nós somos Teus filhos amados, Senhor. Nós somos herdeiros, Pai, co-herdeiros em Cristo, Senhor. Nós já Te agradecemos, Senhor, por toda a libertação, por toda a cura, por todo o renovo, Senhor. Pai, continua, Senhor, trabalhando em cada um de nós, Senhor, trazendo sabedoria, Senhor, trazendo direcionamento, Senhor. Pai, as nossas finanças, Senhor, darão testemunho Teu, Senhor. As nossas finanças, Pai, Te honram e Te glorificam. Em nome de Jesus, eu creio nisso, Senhor.
que as finanças de todos aqui presentes, Senhor, darão testemunho e te honrarão e te glorificarão, Senhor. Exaltarão teu santo nome, Senhor. Nós recebemos direito a toda herança, Pai, a toda riqueza, Pai, em nome de Jesus. Amém. Toda geração a partir de nós é abençoada. Amor, pode vir. Ele aí. Glória a Deus, gente. Glória a Deus, glória a Deus. Parabéns para você. Não, deixa eu ficar aqui do lado, fica comigo. Parabéns para você que esteve conosco nessa aula. A gente está à disposição para tirar dúvidas. Você, principalmente, que está na plataforma, pode nos enviar aí dúvidas, tá? Ajudas, tudo que tiver ao nosso alcance aqui. Eu queria te pedir um favor, se você puder, faça um vídeo aí. Se você for menos tímido, faça um vídeo, fale da aula que você participou. Essa é uma aula de finanças à luz da Bíblia. Vamos ver se a gente consegue alcançar mais pessoas. Se você quer transformar esse curso numa fonte de renda, pergunte lá no grupo que você está, né? Não sei qual grupo que você está, da Liberdade, do Oasis. Como é que eu faço para transformar esse grupo numa fonte de renda que não atrapalhe a minha fonte de renda principal? Você só vai indicar, falar, gente, faz o curso lá, e você vai mandar um link para a pessoa, e a pessoa fechando, 50% do valor é para você. Isso pode te ajudar, né? E esse vídeo que você vai fazer, falando, gente, acabei de participar de uma aula agora, pode ajudar muitas pessoas, sabe? Existem pessoas desesperadas. E se você for mais tímida e falar, não dá para fazer vídeo, tira uma foto, e aí só escreve lá, bota nas suas redes, nos seus grupos, tá bom? E é uma forma de você estar aí ajudando a levar essa mensagem mais longe. Não é isso, amor? É isso aí. Já oramos? Então, gente, na próxima semana nós estaremos juntos, e na próxima semana nós vamos falar sobre, vamos entrar nessa questão emocional, crenças limitantes e emoções que sabotam suas finanças. E aí nós vamos liberar aquelas aulas, aquele curso sobre, você vai entender o que você viveu lá na sua infância, na sua gravidez, e o que isso impacta hoje na sua vida, em várias áreas da vida. Tá certo? É isso. Não perca, traga o maior número de pessoas possível. Deus abençoe a sua vida, fique com Deus, paz e prosperidade. Nós estamos encerrando. Até mais!